especial, né, o professor Estevam, né, e vou apresentar hoje para vocês um trabalho, né, que ainda está em desenvolvimento no nosso laboratório. Aliás, o nosso laboratório mudou de nome, hoje é conhecido como LID, que é o Laboratório de Estudos, Extensão em Autismo e Desenvolvimento. Tá? Quer dizer, uma grande parte do trabalho que a gente tem feito no Departamento de Psicologia atualmente é com crianças, adolescentes e adultos que têm o transtorno do espectro do autismo, mas a gente continua também fazendo trabalhos sobre outros transtornos do desenvolvimento. E hoje, então, eu vou falar, né, sobre uma segunda linha de pesquisa que eu tenho, que é o estudo, né, da dislexia do desenvolvimento em português brasileiro. Tá? Ao contrário da apresentação, né, da professora Santuza, não é? Eu vou descrever para vocês os resultados, um estudo que a gente, né, está em andamento. Vou descrever então para vocês os resultados, né, preliminares, né, desse estudo. Tá? Então eu vou falar mais sobre a pesquisa que eu desenvolvi em grande parte durante o meu período, né, de residência no IAD. Tá? Em termos do panorama da minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre o que é a dislexia, né, do desenvolvimento, ou a dificuldade de leitura, é conhecida também, né, pelo termo dificuldade específica de leitura. Mas eu não gosto de usar o termo específica porque eu não tenho tanta certeza assim que ela é tão específica, tá? E vou falar um pouco sobre as características da dislexia do desenvolvimento em diferentes ortografias e, finalmente, vou falar sobre o estudo, né, que eu mencionei para vocês, tá? Bom, em termos da dislexia do desenvolvimento, o que é, né, essa dificuldade de leitura? É uma dificuldade, como vocês estão vendo aí, em habilidades básicas de leitura. Então, de uma maneira, e essas dificuldades não deixam de ser, né, inesperadas, porque, em geral, a criança, ou o adolescente ou adulto que tem, né, a dislexia do desenvolvimento, em geral tem inteligência normal e muitas vezes acima do normal, tá? Não tem testes sensoriais, né, não corrigidos, tá certo? Não apresenta lesões neurológicas adquiridas e, em geral, são crianças que tiveram oportunidades adequadas, né, de alfabetização, de instrução, né, da leitura, tá? Em termos da sua prevalência, é um dos transtornos do desenvolvimento mais prevalentes, tá? E afeta aproximadamente 7%, né, da população, dependendo um pouco do ponto de corte que é utilizado. É um pouco mais prevalente no sexo masculino do que no sexo feminino e frequentemente está associado a outros transtornos do desenvolvimento, como transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, né, dificuldades, né, de linguagem e também dificuldades na aprendizagem da matemática. Tá? Em termos da neuropsicologia, né, da dislexia do desenvolvimento, a evidência que dificuldades de linguagem e da fala já são observadas antes mesmo da criança aprender a ler e escrever, tá? E na idade escolar, déficits no que a gente chama de consciência fonêmica, ou seja, a consciência que a gente tem dos sons, né, que compõem as palavras que ouvimos e falamos, tá? Então, déficits na consciência fonêmica são fortemente associados à dislexia do desenvolvimento. Até alguns anos atrás, né, a hipótese predominante na literatura era a hipótese de que a dislexia do desenvolvimento era causada por um déficit específico no componente fonológico da fala. Atualmente, a gente sabe, né, que nenhum teste cognitivo único
seja consciência fonêmica, um déficit na consciência fonêmica ou em outro, né, ou em outra habilidade, né, cognitiva, é capaz de apresentar ou explicar satisfatoriamente a dislexia do desenvolvimento. Tá? Modelos mais populares hoje são os modelos de déficits múltiplos, né, que incluem, esses modelos de uma maneira geral, incluem déficits tanto na consciência fonêmica, mas em outros componentes da linguagem, em outros aspectos da linguagem e também em outros processos cognitivos mais gerais, como é o caso, por exemplo, da velocidade com que a gente é capaz de processar informação. E, em particular, um déficit nesse processamento, no processamento da velocidade de processamento verbal, que corresponde à habilidade do indivíduo acessar rapidamente, automaticamente, códigos verbais, né, na memória de longo prazo, tem sido muito documentado e correlacionado também, além da consciência fonêmica, com dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita. Tá? Em termos da etiologia, a evidência, uma série de estudos de genética do comportamento sugerem, então, fortemente que a etiologia é multifatorial, então, múltiplos fatores genéticos e também, né, ambientais estão certamente envolvidos na etiologia, né, do transtorno da aprendizagem da leitura. Tá? Há evidência já de múltiplos, de vários genes, né, candidatos que já foram identificados, tá, atualmente, e fatores ambientais, infelizmente, são menos conhecidos, mas provavelmente inclui um ambiente linguístico, né, do lar da criança e a qualidade de instrução da leitura. Agora, uma influência ambiental importante, que tem sido muito salientada nos últimos anos, é a consistência da relação entre a ortografia e a fonologia na língua em que a criança aprende a ler e a escrever. Tá? Então, aqui, esse quadro mostra, né, uma classificação hipotética de diversas línguas europeias em relação a duas dimensões, a transparência, o que eu chamo de transparência ortográfica, e a estrutura silábica. Foi feito por um pesquisador, Simon, na Escócia, né, essa classificação. Então, ele fez um estudo em que ele compara, né, o grau de transparência ortográfica, né, ou seja, o grau de consistência entre as relações, nas correspondências fonema e grafema, ou grafema e fonema, de diferentes, né, ortografias. E com base nesse estudo do Simon, ele classificou, né, uma série, né, de línguas europeias, como vocês estão vendo aí, como apresentando uma ortografia mais ou menos consistente, tá? Ou transparente, eu vou usar esse termo. Por exemplo, no inglês é considerada a ortografia mais inconsistente ou mais irregular, né, que existe na face da Terra. Por outro lado, o protótipo de uma ortografia bastante regular é a ortografia do finlandês, em que, né, acho que é praticamente correto dizer que cada letra ou cada grafema, né, na ortografia finlandesa representa um único fonema, e da mesma maneira cada fonema, né, na língua é representado por uma única letra ou grafema. E nesse estudo também do Simon, ele comparou, né, todos esses países, crianças aprendendo a ler em cada uma dessas, né, ortografias, e avaliou, né, o grau de literacia, como eles falam, né, mas a gente não tem essa palavra em português.
mas a capacidade, a habilidade de leitura e escrita de palavras no final do primeiro ano do ensino, né, fundamental, e ele verifica que as crianças aprendendo a ler, né, em ortografias mais transparentes, elas apresentam uma acurácia praticamente perfeita, tá? Ou seja, elas são capazes de ler, né, palavras novas, né, não familiares e até mesmo pseudo-palavras, tá, com um grau elevado de acurácia. Por exemplo, elas são capazes de ler num teste, né, 96, 98% das palavras, né, com bastante acurácia. Por outro lado, quando você examina, né, a mesma habilidade em crianças aprendendo a ler inglês, essa taxa cai para em torno de 30%, ou seja, há uma diferença extremamente discrepante. Vocês estão vendo que o português europeu, né, dentro dessa classificação, é considerado como tendo uma transparência média, tá? Eu não conheço nenhum trabalho que tenha feito um levantamento, por exemplo, do grau de transparência ortográfica do português brasileiro. Nós estamos até com um projeto em andamento, mas muito no início, né, porque um dos projetos nossos é comparar um pouco a ortografia, né, do português brasileiro com a ortografia do português europeu. Eu tenho a impressão, mas é apenas uma impressão, de que o português brasileiro pode ser um pouco mais transparente do que o português europeu. Mas é uma impressão, né? O que a gente sabe da ortografia do português brasileiro, que se você compara com o inglês, por exemplo, é claramente mais consistente, né, do ponto de vista, né, das correspondências entre os grafemas e os fonemas, tá? Embora ele seja muito menos consistente do que, por exemplo, o finlandês, naturalmente, mas mesmo o espanhol, o italiano, né? Do ponto de vista das correspondências entre o fonema e do fonema para o grafema, ou seja, para escrever, o português brasileiro é muito mais inconsistente, né, do que, né, para ler, tá? A importância da gente considerar isso é que, como eu falei para vocês, existem evidências, né, de que essas diferenças na consistência da ortografia afetam a facilidade com que a criança aprende a ler e escrever, mas há vários estudos recentes, né, não vários, mas alguns estudos recentes sugerindo que o mesmo é verdade quando a gente pensa na dislexia do desenvolvimento, ou seja, a natureza das dificuldades de leitura e escrita são diferentes, tá? Em uma ortografia muito irregular, como a ortografia inglesa, e em uma ortografia mais, né, regular ou mais consistente, como é o caso, por exemplo, do alemão, do italiano, do espanhol, do finlandês e daí para frente, tá? Então, a gente sabe quase nada a respeito, né, da dislexia do desenvolvimento em português brasileiro. Tá? Então, Mirelle Michalin Friginelli, em 2018, ela fez uma tese, né, em que ela fez uma grande revisão da literatura no Brasil sobre o tema e são poucos os estudos, tá? Os estudos apresentam uma série de problemas metodológicos, as amostras muito pequenas, enfim, eu acho que a realidade das ciências sociais no Brasil é um pouco diferente ou das ciências humanas, sociais, do que, por exemplo, de ciências mais duras, né, como a biologia, se eu posso chamar a biologia de dura, né? Eu acho a biologia lindíssima, não é nenhum, ou, por exemplo, as ciências exatas, tá?
no sentido que a gente ainda tem muito pouco recurso, né, para muito menos do que, né, essas outras áreas que já são mais, né, tem uma história maior, né, no Brasil, e a gente tem pouco recurso, né, para pesquisa. Tá? Então, o estudo que eu vou relatar foi uma tentativa, ainda é, né, uma tentativa de preencher um pouco essa lacuna e de conhecer um pouco quais são as características e os correlatos, né, da dislexia do desenvolvimento em português brasileiro. Tá? Então, as questões eu vou falar bem rapidamente agora. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, depois, na hora, né, do debate, eu posso discutir mais. Mas então, a gente tinha 3 perguntas, né, principais, ou ainda temos 3 perguntas, né, principais. O interesse de descrever, né, quais as características, né, da dislexia do desenvolvimento em português brasileiro, quais são os correlatos ou os mecanismos cognitivos, né, da dislexia do desenvolvimento, né, em português brasileiro, e finalmente em que medida que variações, né, no nível socioeconômico estariam associadas a variações, a dislexia do desenvolvimento no Brasil. Tá? Bom, então, os participantes, né, até agora a gente tem 2 grupos de crianças que participaram, né, dessa fase do estudo, 63 crianças em cada grupo. Essas crianças foram emparelhadas individualmente, né, ou seja, uma a uma, os 2 grupos, tá? Em termos da idade, em termos do ano escolar, eram crianças do 2º e 3º ano do ensino fundamental, tá? E é importante dizer que todas essas crianças estavam matriculadas nas mesmas escolas, e só escolas particulares, né, que participaram desse estudo, porque a gente queria assegurar que essas crianças, se tivessem dificuldade de aprendizagem da leitura, essa dificuldade não poderia ser devida a uma falta de oportunidade de aprendizagem. Então, são escolas particulares grandes, conhecidas em Belo Horizonte, né, e com uma reputação muito boa. E essas crianças, esses 2 grupos, né, de crianças, não só eles vinham das mesmas escolas, mas em muitos casos, as crianças com dificuldade e as sem dificuldade, elas vinham da mesma escola, da mesma classe. Elas tinham, né, eram colegas de classe. Tá? Bom, e a gente tinha critérios, né, claros. A gente seguiu uma série de critérios, né, para selecionar as crianças. E eu queria só mencionar uma coisa que eu acho importante, que a gente, para designar uma criança para o grupo com dificuldade ou para o grupo controle, né, o grupo sem dificuldade, a gente utilizou um teste de escrita de palavras. Por quê? Porque os estudos, os resultados de estudos em ortografias mais transparentes do que a ortografia, né, inglesa, sugerem que nessas ortografias, até mesmo crianças com dificuldade de aprendizagem da leitura, elas não apresentam dificuldades na decodificação. Ou dificuldades na decodificação, né, na acurácia de leitura, só são observadas no primeiro ano, e que, ao longo do tempo, essas crianças superam essas dificuldades. Por outro lado, elas apresentam muitos erros ortográficos, tá, na escrita. E uma outra característica é que elas também têm uma dificuldade grande de fluência, na fluência da leitura. A gente usou um teste de escrita porque existe um teste padronizado no Brasil, né, de escrita e também de leitura, de acurácia de leitura, mas ainda não existe nenhum teste padronizado de fluência. E a gente precisava, né, de padrões para poder, né, designar a criança para um grupo ou para o outro. Tá? Bom,
E as crianças, então, elas foram submetidas a vários testes, né, testes de leitura e escrita, e eu não vou descrever né, esses testes, né, por causa do tempo. E, além disso, elas foram submetidas a testes, né, que avaliavam a habilidade, inteligência verbal, não verbal, a memória verbal também, de curto prazo, a memória de trabalho, tá? E a testes, né, de habilidades que são muito relacionadas, então, com a habilidade de leitura, né, em diferentes ortografias, ou seja, testes de consciência fonêmica e os testes de nomeação seriada rápida, que eu falei rapidamente, né, para vocês já, tá? 10 minutos? Então vamos correr aqui, gente. Em relação ao nível de educação materna, nós tivemos informações para 51 pares, né, de crianças sobre o nível de educação materna e a maioria dos pais, né, das mães, né, porque foi a educação materna que a gente usou, tinha pelo menos o 3º grau completo, mas um número né, substantivo de mães tinham apenas o nível, o 2º grau completo. Tá? Então a gente separou, né, eu esqueci de falar que essa foi a medida socioeconômica que a gente utilizou, né, no estudo. Tá? Bom, em termos das características, né, da dislexia, em português brasileiro, na realidade, em torno, né, praticamente metade das crianças apresentaram dificuldade de decodificação, né? Isso foi observado tanto no final do 2º ano, das crianças que estavam no final do 2º ano, quanto, né, no final do 3º ano, do ensino fundamental, tá? Ou seja, não é ao contrário do que tem sido relatado em outras ortografias, né, mais ou menos, né, consistentes, como a ortografia portuguesa. Aparentemente, as crianças aprendendo algumas, né, pelo menos metade, um número, né, relativamente grande de crianças aprendendo a ler, né, em português brasileiro, tem sim dificuldade de decodificação, mas um número relativamente grande também, né, não relativamente grande, mais ou menos o mesmo número, a mesma proporção, não teve essa dificuldade. E aqui eu comparando os dois grupos, né, o grupo controle e o grupo com dificuldade, mas separadamente, né, para as crianças com dificuldade e com as crianças do grupo com dislexia, mas que têm dificuldade de decodificação, e as crianças do grupo de dislexia que não têm dificuldade de decodificação. Então, o DL- seriam essas crianças que não teriam dificuldade de decodificação, né? Então, se a gente observar, embora elas não tivessem dificuldade, né, de decodificação, com base, né, nas normas, né, do teste que a gente utilizou, elas apresentaram também um desempenho inferior, né, ao desempenho das crianças sem dificuldade nesse mesmo teste, né, de acurácia de leitura. Tá? E vocês podem ver que claramente as dificuldades delas são menores, né, do que as crianças que apresentam a dificuldade de decodificação. Né? Mas, de qualquer maneira, como vocês podem ver pelo tamanho de efeito, as dificuldades eram bastante pronunciadas em ambos os grupos. Tá? Então, em virtude disso, a gente tratou o grupo como um todo. Nós não fizemos análises separadas, né, para as crianças com ou sem dificuldade de decodificação. A gente agrupou, né, em um grupo só. Aqui, mostrando esse gráfico, mostra, né, que tanto no 2º ano quanto no 3º ano, as crianças com... esse gráfico está em inglês, desculpa, é uma apresentação que eu fiz em inglês.
Bom, mas aqui vocês podem ver que as crianças com dificuldade de leitura, elas apresentaram um número maior de erros fonologicamente implausíveis ou inapropriados do que as crianças, né, do grupo controle, mas é interessante observar, né, que o número desses erros foi relativamente pequeno, né, foi menor, né, em média, foi menor do que um erro fonologicamente inapropriado por palavra, né? Mas, de qualquer maneira, elas apresentaram, né, alguns erros, né, e mais erros, né, fonologicamente inapropriados. O que eu chamo de erro fonologicamente apropriado? É uma criança, por exemplo, que escreve broche com X e I, por exemplo, em vez de com CH e E. Ele é apropriado, por quê? Porque ela está usando um grafema, no caso o X, para representar, né, ou seja, ela está representando esse som não pelo grafema apropriado na palavra, que é o CH, mas por um grafema que representa esse som em várias outras palavras em português. E a mesma coisa para o I final, broche, né, ela representa esse som, né, I, né, que no final das palavras, né, numa sílaba átona, você representa esse som com Ré, tá? Mas o som com a letra E, mas o som representado I, né, é representado pela letra I em várias outras palavras, em outros contextos, né, em português brasileiro, tá certo? Então aí tem outros exemplos, né, do que a gente chama de erros fonologicamente apropriados, tá? Em termos, quais seriam os preditores cognitivos da dificuldade de dislexia em português brasileiro, e aqui são os resultados, né, a gente comparando as crianças dos dois grupos em relação a todas as medidas, né, cognitivas e de linguagem. Então, vocês podem ver que, com exceção da inteligência não verbal, o grupo com dificuldade, com dislexia do desenvolvimento, teve um desempenho, né, significativamente inferior, né, ao do grupo de crianças sem dificuldades em todas as habilidades avaliadas. E aqui nós revisamos essa regressão logística, né, para avaliar a contribuição relativa, né, de todas as variáveis que distinguiram, que diferenciaram, né, os dois grupos de crianças. E como vocês podem ver aqui, né, tanto quando todas as variáveis entram na equação, né, simultaneamente, a gente vê que apenas essas variáveis, a consciência fonêmica, a nomeação rápida e a memória, né, de curto prazo ou memória de trabalho, contribuem, né, significativamente, né, para a variância ou para diferenciar, né, a dificuldade de leitura da leitura típica, tá? E, sobretudo, a consciência fonêmica tem uma contribuição enorme, né, em relação, relativamente enorme, tá? Mas o mesmo é verdade também para a nomeação seriada rápida. Em relação a variações no nível socioeconômico, se estão associadas, sim, a gente encontra uma associação, né, como vocês podem ver aqui nesse quadro, tá? Numa regressão logística, né, a gente vê que mesmo após o controle de todas essas variáveis, da inteligência verbal, da consciência fonêmica, da nomeação rápida, da memória verbal, né, a memória fonológica, a educação materna continua, né, diferenciando, né, os dois grupos, tá? Então, a discussão, ainda tem tempo para... Então, os nossos resultados são semelhantes, né, com os resultados, né, que têm sido encontrados para outras ortografias, né, assimétricas, como a ortografia
portuguesa, tá? Ou ortografias que são mais consistentes quando a gente pensa em termos da leitura, em relação aos seguintes pontos: os déficits de fluência de leitura, as dificuldades de escrita são muito frequentes e muito característicos da dislexia do desenvolvimento em português brasileiro. Déficits na decodificação ocorrem, mas eles são menos generalizados. E os erros de escrita fonologicamente implausíveis ocorrem frequentemente na dislexia do desenvolvimento em português brasileiro, mas mais frequentemente do que é observado em crianças sem dificuldade de aprendizagem da leitura. E da mesma forma, a gente observa que a consciência fonêmica e a velocidade de processamento verbal são fortes preditores da dislexia do desenvolvimento em português brasileiro. A memória fonológica de curto prazo e a memória de trabalho desempenham um papel relativamente menos importante, mas ainda importante, contribui significativamente. No entanto, ao contrário do que tem sido relatado para outras ortografias mais e menos consistentes, em que a consciência fonêmica e a nomeação, a velocidade do processamento verbal, parecem contribuir igualmente para a dislexia do desenvolvimento. Tá? No nosso caso, no nosso estudo, a gente mostrou que a consciência fonêmica teve um efeito muito maior, foi um preditor muito mais robusto do que a velocidade verbal, de processamento verbal. E algumas explicações para essa discrepância: talvez a idade dos participantes. Nós estamos trabalhando nessa amostra aqui com crianças no final do segundo ano e do terceiro ano, ou seja, crianças relativamente no início da aprendizagem da leitura, e o critério que a gente utilizou para a identificação dos participantes também foi diferente. Nos estudos relatados por Landel e seus colaboradores, o critério foi a fluência de leitura. Eles utilizaram um teste padronizado de fluência de leitura para determinar quem tinha ou não dificuldade de leitura. Nós usamos um teste de ortográfico, um teste de ditado, de palavras. E há evidência na literatura de que as dificuldades ou a habilidade de escrita de palavras é muito mais correlacionada com a consciência fonêmica, com medidas de consciência fonêmica, do que, por exemplo, ocorre para testes de fluência de leitura. Fluência de leitura, ao contrário do que ocorre para a escrita de palavras, está mais associada à velocidade de processamento verbal. Então, provavelmente, pelo fato de a gente ter usado critérios ou testes diferentes para designar uma criança como tendo ou não dificuldade de aprendizagem da leitura, isso poderia explicar as discrepâncias encontradas no nosso estudo e no estudo desse grupo de pesquisadores. E, por último, o nível socioeconômico que foi medido pelo grau de escolaridade materna parece um fator de risco para a dislexia do desenvolvimento em português brasileiro no Brasil. E, para falar a verdade, eu fiquei muito surpresa com esses resultados. Por quê? Porque todos os participantes frequentavam exatamente as mesmas escolas, tá? E a nossa variável de educação materna, uma vez que não havia uma faixa muito ampla de variação socioeconômica, era muito modesta. A gente distinguiu apenas 2 níveis, o nível segundo grau completo e o terceiro grau completo. Tá? Foi surpreendente, na realidade foi uma amiga minha, americana, que me sugeriu fazer essas análises, porque a gente estava discutindo essa questão
né, das influências ambientais, e eu falei com ela, mas hoje não vai encontrar nada, absolutamente nada. Então eu fiquei realmente surpresa, né, e eu chamo a atenção para vocês que isso, essas pequenas variações foram importantes, até mesmo quando a gente controla, né, diferenças no nível da inteligência, né, e em outros fatores que são claramente, né, importantes, né, para a aprendizagem da leitura, né, e da escrita. Tá? E em termos de direções futuras, o que a gente pretende fazer, né, em relação a esse projeto da dislexia, a gente tem interesse, né, de examinar a natureza, os preditores da dislexia do desenvolvimento em português brasileiro numa faixa etária e um nível de leitura mais amplo do que a gente utilizou, né, nesse primeiro estudo. Examinar mudanças nas características e nos preditores da dislexia e desenvolvimento ao longo do desenvolvimento, tá? E através de estudos longitudinais, né, que seria o ideal. E, finalmente, examinar o desenvolvimento da leitura em português brasileiro numa faixa socioeconômica mais ampla do que a que a gente apresentou, né, usou nesse estudo. Tá? E, finalmente, os agradecimentos. Né? Eu gostaria claramente de agradecer ao CNPq e à FAPEMIG, que tem, né, constantemente apoiado a minha pesquisa ao longo dos últimos anos, ao IAT, né? Aos membros, né, do meu laboratório, né, do nosso laboratório lá no Departamento de Psicologia, e agradecimentos especiais a Mirelle, Daniela, Carolina e Marcela, que foram alunas queridas, né, e hoje algumas ainda são alunas, mas duas ainda são, não? Uma ainda é aluna, as outras são profissionais competentes e, né, que eu admiro muito. E, finalmente, as crianças, pais, escolas, né, que concordaram em participar do estudo. Tá? E muito obrigada a vocês também.